Olá! Nesse vídeo a gente vai conversar um pouco sobre o vetor diferencial de deslocamento. Primeiro em coordenadas cartesianas, depois em coordenadas polares. E a gente vai entender o papel desse vetor diferencial de deslocamento no cálculo do trabalho de uma força, principalmente quando a gente fala de coordenadas polares, que a gente não viu ainda. Vamos supor então que a gente tem aqui um sistema de coordenadas cartesianas com os eixos x, y e z, e que a gente tem aqui uma determinada trajetória no espaço tridimensional realizada por uma partícula. Vamos imaginar que num instante t qualquer, a posição da partícula possa ser representada por esse vetor posição r de t, com essas coordenadas, ou seja, esse vetor posição ele é tridimensional. Em determinado instante subsequente, que a gente chama de t mais ΔT, essa partícula vai estar em outra posição, e a gente vai dizer que o vetor posição subsequente é o r de t mais ΔT. A gente sabe que quando a gente faz a diferença entre esses dois vetores, a gente tem o vetor ΔR, que é o diferencial de deslocamento. A gente pode escrever que esse delta de deslocamento é simplesmente o vetor r em t mais ΔT menos o vetor r no instante t. Como a gente sabe que tanto o r de t mais ΔT quanto o r de t podem ser descritos em função, das suas funções x de t, y de t e z de t, nas direções i, j e k, a gente pode escrever que essa subtração é igual a x de t mais ΔT menos x de t na direção i, y de t mais ΔT menos y de t na direção j e z de t mais ΔT menos z de t na direção k. Ora, o que seria x de t mais ΔT menos x de t? Isso seria ΔX, assim como o segundo termo seria ΔY e o terceiro ΔZ, o que nos permite escrever que o vetor deslocamento ele seria um ΔX na direção i, um ΔY na direção j e um ΔZ na direção k. Para o tempo tendendo a zero, ou seja, no limite, a gente pode escrever que o vetor dr, que seria um diferencial de deslocamento infinitesimal, seria um dx na direção i, mais um dy na direção j, mais um dz na direção k. Vamos tentar agora descrever o vetor diferencial de deslocamento em coordenadas polares. Para isso, a gente vai partir aqui do nosso sistema de coordenadas cartesianas, agora no plano x e y, e a gente vai considerar que em determinado instante t, a posição da partícula está aqui. Perceba que eu posso considerar que essa partícula ela coincide com um círculo de raio R, cujo centro está no nosso sistema de coordenadas cartesianas. Percebe que eu posso fazer uma trajetória que coincide com essa circunferência ou não. Por exemplo, se a gente sabe que no instante t mais ΔT o corpo está nessa outra posição aqui, a gente sabe, por exemplo, já pensando no sistema de coordenadas polares, que houve um deslocamento Δθ, pensando no ângulo de abertura entre o vetor posição r de t e r de t mais ΔT. Note que o vetor ΔR seria representado aqui, da mesma forma que a gente representou no sistema cartesiano. O que acontece é que para descrever esse ΔR no sistema de coordenadas polares, a gente precisa desenhar o sistema de coordenadas, e aqui a gente vai desenhar ele no ponto r de t, e lembrando aqui que o versor r está na direção radial para fora e o versor θ na direção tangente, sentido anti-horário. Perceba que quando a gente desenha o sistema de coordenadas polares, a gente pode decompor o nosso vetor ΔR em duas componentes, uma na direção r e outra na direção θ. Perceba que a componente na direção r, ela diz para a gente o quanto que o vetor posição cresceu em tamanho, ao passo que na direção θ, ele mostra para a gente o quanto que ele girou em relação à posição que ele estava. E esse giro, ele acontece do ponto de vista ali de um vetor na direção θ, sempre na direção tangente ao movimento. Então, a gente pode escrever que o ΔR, da mesma forma que a gente fez no sistema de coordenadas cartesianas, é r de t mais ΔT menos r de t. Agora, olha para o sistema de coordenadas polares. A gente também pode descrever, por exemplo, esse ΔR como sendo uma variação do tamanho do raio, um ΔR na direção r,
mais uma variação do arco de circunferência aproximadamente igual ao arco de circunferência na direção θ. Perceba que qualquer arco de circunferência é calculado como o tamanho do raio vezes o ângulo, né, de abertura do arco. Então, como a gente fez uma abertura Δθ, então esse arco seria de tamanho r Δθ. No limite, pessoal, quando o r de t mais ΔT está muito próximo do r de t, ou seja, quando ΔT tende a zero, a gente pode descrever o nosso vetor diferencial de deslocamento como sendo um dr na direção r mais um arco r dθ na direção θ. Vamos imaginar que o planeta Terra no espaço, e a gente sabe que ao redor do planeta existe um campo gravitacional que puxa os corpos para o seu centro. Vamos imaginar então um corpo de massa m, colocado aqui numa determinada posição inicial, e a gente sabe que surgirá uma força de atração gravitacional peso dada pela lei da gravitação universal. Vamos imaginar que a gente deslocou esse corpo de massa m numa trajetória gama qualquer até um ponto final. A gente sabe que nesse ponto final surge também uma força, e na verdade essa força esteve presente durante toda a trajetória, mas no ponto final a gente percebe que como ele está mais próximo do planeta, essa força tem intensidade maior e também tem direção diferente da direção que a gente tinha na posição inicial. Vamos considerar, tanto no ponto final quanto no ponto inicial, que o sistema de coordenadas polares dado aqui pelos versores r e θ, na posição inicial está dessa forma e na posição final dessa forma. O que a gente vai querer fazer? Ora, a gente vai querer calcular o trabalho da força-peso nessa trajetória gama. Então, pela definição, a gente pode escrever que o trabalho do peso ele é a integral na trajetória gama do produto escalar PdR. Para a gente descrever cada um dos vetores ali que vão ser utilizados no produto escalar, a gente precisa lembrar que o peso, por exemplo, ele é dado pela lei da gravitação universal. Então perceba que a intensidade é Gzão, que é a constante de gravitação universal, vezes a massa da Terra, Mzão, vezes m, que é a massa do corpo, sobre a distância entre eles ao quadrado. Perceba que o sinal de menos e o versor r indicam que ele está na direção r apontando para o centro do planeta. A gente acabou de aprender que o vetor diferencial de deslocamento pode ser escrito como um dr na direção r mais um arco r dθ na direção θ. Então, como é que a gente faz? A gente primeiro vai fazer o produto escalar entre esses dois vetores. Perceba que a definição do produto escalar continua sendo a mesma. Eu posso calcular pelo módulo vezes o cosseno do ângulo entre eles, ou, de forma mais simples, eu posso fazer a soma do produto das coordenadas. Perceba que a força não tem nenhuma componente em θ. Então, esse produto escalar simplesmente vai resultar na multiplicação de menos g mzão mzinho sobre r2 por dr. E agora aquela integral, que era uma integral de um produto escalar, virou uma integral algébrica. Quais os limites de integração? Ora, se a minha variável agora é o r, que é a distância entre os corpos, eu vou integrar da posição r inicial até a posição r final. Para a gente enxergar melhor a integral, a gente vai reescrever essa função como sendo menos gzão mzinho vezes r elevado a menos 2 dr. E a gente vai resolver essa integral. Então a gente vai perceber que a primitiva de r elevado a menos 2 é exatamente menos r elevado a menos 1. Se você aplicar ali a regra, né, da derivação, você vai perceber que o menos 1 vai cair, né, e a gente tem que subtrair menos 1 no expoente, e vai resultar exatamente em r elevado a menos 2. E a gente vai calcular essa integral entre RI e RF. Ou seja, o resultado é g mzão mzinho sobre RF menos g mzão mzinho sobre RI. Ocorre que a energia potencial gravitacional ela é definida como sendo menos g mzão mzinho sobre r, o que nos permite escrever que o trabalho da força-peso é menos a variação da energia potencial gravitacional, exatamente como a gente descreveu que aconteceria com as forças conservativas. Lembra, o trabalho de qualquer força conservativa, pelo teorema da energia potencial, é igual a menos delta de energia potencial. Você deve estar se perguntando por que a energia potencial entre dois corpos celestes é menos Gzão mzinho sobre R.
Pois bem, por uma simples convenção. Perceba que quando a gente fala na superfície do planeta Terra, por exemplo, a gente considera uma determinada cota de altura igual a zero. E aí, o que acontece? Os corpos que estão acima dessa determinada cota vão ter uma certa altura H, e a gente considera então que acima desse nível a gente tem energia potencial positiva, mgh. Note que se a gente quiser calcular a energia potencial abaixo desse nível H igual a zero, a energia potencial vai ser negativa. No espaço, o que acontece? Pela própria equação que a gente obteve quando a gente realizou a nossa integral, a gente percebe que a energia potencial é Gzão M, Mzinho sobre R. Então, o que acontece? A gente sabe que se a gente adotar o R igual a infinito, esse infinito na própria equação da energia potencial, lembra que ele está no denominador, ele vai indicar para a gente que a energia potencial é zero. Então perceba que quaisquer planetas aqui, astros, que estiverem abaixo desse nível, tem que ter energia potencial negativa. Então perceba que a energia potencial sendo definida como negativa, ela vai ser zero quando a gente estiver fazendo a distância entre, por exemplo, o astro maior e essa distância muito grande, r tendendo a infinito. Percebe que quando o infinito for ali para o denominador, essa energia potencial vai dar zero. Então é por isso, né, por uma convenção, quaisquer corpos celestes estão abaixo do nível zero, por isso que é no infinito. Por isso, a energia potencial gravitacional entre dois corpos celestes, quaisquer, ela é dada por menos Gzão, Mzão, M sobre R. É isso, pessoal. Obrigado.